É impossível você saber efetivamente aonde se inicia a causa e é impossível você saber onde termina o efeito. De forma que pensar em termos de isso gera aquilo seria reduzir a existência numa visão muito estreita, porque você não sabe se isso efetivamente gera aquilo, ou o que gerou aquilo é algo muito anterior a isso, e que pode se desdobrar em muitas coisas, ou seja, você pode ter muitos istos que geram aquilo, e aquilo também pode não ser só aquilo, aquilo pode vir a se desdobrar em muitos aquilos, né? Ou seja, em muitas outras coisas. Por trás disso existe uma sabedoria que é a ideia de que a vida ela é permeada por aquilo que se consegue ver e aquilo que não se consegue ver. Na nossa tradição, a gente diz que a existência é como um texto escrito. Quando você lê um texto escrito, você observa as palavras que o conjunto das letras enfileiradas formam. Eu vou enfileirar letras, essas letras formam palavras, palavras formam frases, frases formam sentenças, parágrafos, transmitem ideias, e a existência é isso, como se fosse um livro, né? Escrito pelo destino. Mas por que eu consigo ler as coisas que acontecem na vida? Alguns diriam por causa das letras que estão no papel. Mas um sábio diria, não. Há duas coisas que permitem que você leia as letras que estão em um papel. A primeira coisa são as letras. E a segunda coisa é o espaço em branco à volta das letras. Se não existisse o espaço em branco em volta das letras pretas sobre o papel, você não conseguiria ler. Mas nós só tentamos as letras, porque achamos que são elas exclusivamente que desenham e definem o que está escrito. Mas não atentamos ao fato de que se não houvesse todo aquele espaço em branco ao redor de uma letra e de uma palavra e de uma frase, seria impossível lê-la. E seria impossível compreendê-la. Então a compreensão ela vem por essa tinta preta e por esse espaço em branco. Isso fez com que os místicos de nossa tradição dissessem que a existência se define a partir de duas realidades, uma que se chama fogo preto e a outra que se chama fogo branco. O fogo preto seria como as letras, e as letras são as coisas concretas, as coisas que a gente olha e consegue definir, as coisas que a gente olha e consegue, né, medir, pesar, calcular. Ou seja, eu posso olhar para esse ambiente e ver várias letras pretas, várias coisas, objetos, imagens, né, que podem ser definidas. Isso é tal coisa, isso é tal coisa. Eu posso definir isso. Eu posso olhar para o meu dia de hoje e descrever tudo o que aconteceu desde a hora em que eu acordei. Mas existe uma série de coisas que estão também aqui e que não podem ser vistas. É o espaço em branco à volta das coisas. E é o espaço em branco à volta dos acontecimentos do meu dia e da minha vida, da minha semana, enfim, do meu mês. Isso é um mistério. O que é a causa e o que é o efeito? Podemos perceber apenas o fogo preto. Podemos perceber apenas a parte que pode ser descrita da realidade.
mas você não conseguiria me definir o espaço em branco à volta das letras. Você pode olhar a letra e dizer, essa é uma letra A, B, C. Mas aí eu lhe digo, me fale o que é o espaço em branco em volta da letra B. Você não saberia dizer. Me fale como é o espaço em branco à volta da letra C. Você não saberia dizer. Porque é indescritível. A existência, ela é permeada por essas duas questões. Uma que você pode descrever e outra que você não pode descrever. Então, é uma bobagem a gente achar que a vida espiritual se resume em faça isso e acontecerá aquilo. Porque a vida não é assim. A vida não é dessa forma. Nós estamos dentro de um mundo que você pode medir, calcular, pesar, mas ao mesmo tempo você está dentro de um mundo em que você jamais conseguirá medir, calcular e pesar. Essa noção de controle da vida é uma noção egóica. Ela não tem nada a ver com os caminhos espirituais. Isso tem a ver com a necessidade do homem moderno de ter controle sobre as coisas. Alguns decidem ter controle sobre as coisas tendo dinheiro. Outros decidem ter controle sobre as coisas pela espiritualidade. Mas tudo acaba sendo a necessidade de ter o controle sobre as coisas. E é uma ilusão, que pode vir a ser uma ilusão superficial ou uma ilusão profunda. Mas ainda assim é uma ilusão. Ainda assim é um engano. Mas se eu não posso descrever uma boa parte da existência, e se nós pararmos para pensar o espaço em branco à volta das letras e em volta dos textos é muito maior do que as letras, ou seja, o mistério da vida é muito maior do que as coisas que você pode descrever, então por que eu vou seguir um caminho espiritual? Então por que eu devo estar numa tradição? Porque um caminho espiritual e uma tradição, ela não tem como objetivo fazer com que você realize os seus desejos. Isso é outra ilusão do mundo moderno. Um caminho espiritual, o que ele pode fazer é lhe deixar à vontade no mistério. O grande problema é que o mistério, o inusitado, a surpresa, a perplexidade, faz as pessoas saírem do eixo. Estejam elas no caminho espiritual ou não. Quando algo surpreende as pessoas, quando acontece o incêndio, né, o que aparece é um homem desesperado. É um homem que perde a sua liberdade de espírito, perde a sua integridade. O que o caminho espiritual pode fazer por você é fazer com que você não perca a sua liberdade, não perca a sua integridade, não perca a sua sobriedade, quando você não souber onde está. Quando o seu chão sair debaixo dos seus pés. Quando você estiver no meio do incêndio. É para isso que serve o caminho espiritual. Para forjar o indivíduo nas situações de embate, de restrição, de dor, de sofrimento, de solidão. É para isso que serve o caminho espiritual. E também o caminho espiritual é uma construção poética da vida. Um caminho espiritual, ela serve para você construir a sua vida como uma obra de arte. Fazer da sua vida uma obra de arte. Todo caminho espiritual, essencial, né, autêntico, é arte. Todo. Se um caminho espiritual não é arte, é porque ele não é um caminho espiritual. Se ele se resume em teoremas, teorias, e sentenças, e julgamentos, e definições, se você não consegue ver a beleza e a arte naquilo ali, é porque não é caminho espiritual. É apenas tentativa de controle. Então, os caminhos espirituais mais antigos são arte. E as pessoas
tinham isso como necessidade, porque a arte é uma necessidade. É uma necessidade para o espírito. Conseguir trazer arte para a sua vida. O canto, a dança, né, a forma. Tudo isso faz parte da existência. E faz com que viver nesse mundo onde o mistério é inevitável torna-se muito mais agradável, torna-se muito mais belo. Então é para isso que serve o caminho espiritual. E não para calcular ou controlar causa e efeito. Né? Seria muito chato. Né? E seria, no mínimo, entediante.